Nós estamos ainda discussando juntos sobre a parte de número 3, sobre batismo, e falamos a importância do plano de Cristo para a salvação, o plano de Deus, que o batismo está incluído. Porém, vamos dialogarmos um pouco junto, não é? Se alguém já teve a experiência de quando estava ensinando, não é? Compartilha as observações das pessoas que têm dificuldade para compreender que o batismo faz parte do plano para a salvação. Mas vamos analisar um pouquinho aqui uma grande defesa no mundo religioso atual para saciar-se que o batismo não é algo necessário para a salvação. E a base que eles determinam é o ladrão da cruz, certo? Vamos abrir nossas Bíblias. Vou compartilhar um pouco com vocês a experiência. Sempre fazem essa pergunta em Lucas, capítulo 23, versículo 39. A narrativa da morte de Jesus na cruz. Então, Lucas, capítulo 23, versículo 39, a palavra diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, ó Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao mesmo tempo temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Acrescentou Jesus. Acrescentou-lhe Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa parte, essa narrativa, certo, que está declarando aqui, é onde eles determinam, né, o mundo religioso atual. Jesus salvou o ladrão e não necessitou do batismo. Só que quando a gente lê aqui o texto, é bem interessante o seguinte: quando ele confessa quem é Jesus e depois se demonstra arrependimento, quando ele diz: lembra-te de mim, quando vieres teu reino. Então, vieres é passado, entende? Então, o reino ainda não estava presente. E a resposta de Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus está dizendo que ele não está. Jesus está dizendo que ele estará, futuro. E paraíso é o Hades, o lugar dos mortos. O que Jesus está querendo dizer é que ele ia ser salvo só depois da morte de Jesus. Não era quando Jesus ainda estava vivo. Isso é bem interessante, certo? Esse diálogo, porque ele foi salvo, sim, o ladrão da cruz. Do mesmo jeito como foi outras pessoas que obedeceram a Deus no Velho Testamento. Né? Por exemplo, Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, né? Então Abraão. Então, todos eles foram salvos e não foram batizados, certo? Mas o batismo para a salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não havia ainda sido ordenado e
regulamentado por Jesus antes da sua morte. Mas após a ressurreição e antes de sua ascensão, ou seja, subida ao céu, quando ele deu a ordem a seus discípulos de irem pregarem, fizeram e fazerem discípulos em todas as nações. Foi assim que ele disse, batizando esses discípulos. Então, há uma série de fatores que podemos servir como explicações para o fato do ladrão que morreu ao lado de Cristo na cruz e não ter sido batizado, mas ele sim foi salvo, mas lembrando que, apesar de tudo, quem falou as próprias palavras foi Jesus Cristo. Então, a gente analisando depois as escrituras, né, a partir da igreja de Atos capítulo 2, não há mais evidências de outro acontecimento de pessoas sendo consideradas salvos sem passar pelo batismo, certo? Então, o discurso teológico para o ladrão da cruz é o seguinte: o batismo não fazia parte, não era um requisito para a salvação da velha aliança. A velha aliança, a nova aliança só passou a vigorar depois que Cristo morreu, rasgou-se o véu. É por isso que Cristo fala, estarás comigo. Cristo não está dizendo que ele já ia ser salvo naquele momento, mas estarás. Então, Cristo, quando morreu, que rasgou-se o véu, não só o ladrão, como os demais que permaneceram fiéis a Deus, a morte de Cristo o perdoou. Porém, na nova aliança, passou a vigorar outros mandamentos, outras ordenanças. Ordenança essa que, depois da ressurreição de Jesus, né, ele passou 40 dias na terra, antes de ir aos céus, ele ordenou os discípulos a pregarem. E é nessa pregação agora utilizar batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um exemplo que eu compartilho com vocês sobre uma comparação com o ladrão da cruz na velha aliança e uma ordenança na nova aliança é Atos capítulo 9. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 9. Saulo de Tarso. Vamos meditar alguns minutinhos aqui nesse capítulo que é importante para a compreensão aqui do trabalho de Jesus na vida de Saulo para a sua conversão. Então, aqui, nós temos aqui um exemplo de soteriologia em Atos capítulo 9. No versículo 1, vai dizer, Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, ou seja, a igreja, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então, Saulo tinha uma mentalidade do mundo religioso atual. E o que ele estava fazendo, achava que era a vontade de Deus. No versículo 4, no versículo 3 vai dizer, seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor. Caído por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Então, é bem interessante porque a carta que Saulo pegou em Damasco era para perseguir os cristãos, a igreja. Mas o diálogo de Jesus com Saulo é, você me persegue. Então, quem persegue os discípulos está perseguindo o próprio Jesus Cristo. E ele já começou a entender aqui, Saulo, né? Quando, a partir do versículo 5, que ele começa a dizer, quem és tu, Senhor? Já está tendo um ato de confissão. Aí no versículo 6, vai dizer, mas levanta-te e entra na cidade,
onde te dirão o que te vem de fazer. Então, essa ordenança de Jesus é que me chama a atenção. Porque aí eu começo a fazer a comparação. O ladrão estava falando com Jesus. Jesus estava falando com Saulo. E ele fala para Saulo, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ora, mas por que o próprio Jesus não falou para Saulo? Por que o próprio Jesus não falou as palavras que ele disse para o ladrão? Saulo, Saulo, eu te escolhi. Agora vai, agora teus pecados estão perdoados. Vai e prega sobre a minha pessoa. Então, Jesus não está tendo a mesma atitude com o ladrão, porque aqui já está debaixo da nova aliança. E nem Jesus dá a ordem. Jesus diz que vão dar a condição para o que ele tem que fazer na cidade. No versículo 7 diz o seguinte: os seus companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Versículo 10. Entra agora o personagem, um discípulo de Jesus Cristo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e pôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, versículo 13, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, rei de como perante filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer em meu nome. Então, o próprio Jesus escolheu Saulo. Então, se Saulo já era a pessoa escolhida por Cristo, por que Cristo fala para Saulo no versículo 6? Vai para a cidade que vão te dizer o que tem que fazer. Pela lógica, se o próprio Cristo já escolheu Saulo, era para ele já estar tudo perdoado o que ele fez, tudo esquecido, e a palavra de Jesus era, vai pregar agora, eu sou o Senhor. Eu sou quem você persegue, então para de perseguir, vai pregar, porque eu te escolhi para pregar para os reis, gentios e tudo mais. Não, a gente vê bem claro aqui nas escrituras uma ordenança. Aí no 17 vai dizer, então Ananias foi e entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde via, para que recupere-se as vistas e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como uma escama e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então era isso que precisava na vida de Saulo. Perdão dos pecados. É o plano de Jesus aqui para a salvação. Existe o batismo, porque senão ele não disse que Saulo tinha perdoado os seus pecados. Ele disse que ele precisava compreender o que ele devia fazer para ser perdoado os seus pecados. E quem levou essa mensagem foi Ananias. Então, é quase a mesma situação, entre aspas, com o ladrão,
não é? Mas a diferença é que Cristo não teve a mesma atitude com Saulo como ele teve com o ladrão, porque estava na velha aliança. E ele escolheu Saulo, mas mesmo assim, Saulo precisou ouvir a mensagem através de Ananias, a pregação. Nesse ato, ele teve a fé, se arrependeu, confessou e o quê? Batismo. Plano de Deus para a salvação aqui. Então, eu sempre trago esse diálogo quando alguém vem falar comigo sobre o ladrão. E quando eu explico aqui Saulo, eles começam a ter outra compreensão, realmente. Porque o próprio Cristo não salvou Saulo, mesmo sendo ele escolhido. Ananias precisou pregar para ele o plano de salvação. E ele aceitou. Ele foi batizado. Então, é algo importante, né? Essa declaração aqui de Atos capítulo 9. Entende? Porque traz aqui claramente que na nova aliança, o batismo está sim no plano de Cristo para a salvação. Certo? Então, eu quis compartilhar essa defesa, eu gosto de chamar defesa aqui, né? Sempre me perguntam, olha, o que é que você fala quando alguém você está ensinando sobre o batismo, né? Soteriologia, e alguém argumenta o ladrão. Atos capítulo 9. Atos capítulo 6 também é uma explicação de Paulo excelente, porque ele fala que no batismo nós somos semelhança de Cristo na cruz. O ladrão era a semelhança de Cristo na cruz. E no batismo, nós somos crucificados também juntamente com Cristo. Então, no batismo, estamos na mesma posição que o ladrão na cruz. Só que o ato é através das águas. Então, é um discurso teológico, né, das Escrituras que transmitimos, né, infelizmente, com esse discurso que o batismo não faz parte do plano de Deus para a salvação por causa do ladrão, mas Saulo nos dá outro ensinamento, um ensinamento muito importante que faz sim, certo? E é muito importante isso. Então, alguém gostaria de compartilhar se já teve alguma experiência de ensinar a alguém e trouxe como defesa o ladrão da cruz, certo? Para argumentar que o batismo não é necessário para a salvação, porque o ladrão foi salvo sem ser batizado? Alguém já passou por essa experiência? Se passou, compartilha um pouco conosco como foi a experiência. Professor, realmente aconteceu comigo já, e a ideia do batismo é essa mesma, né? Eles sempre vão até o ladrão na cruz com Jesus, e uma dificuldade que o mundo religioso tem também é dividir a Bíblia, né? O Velho Testamento e Novo Testamento. Sim. De maneira geral, né, ela já é dividida, mas na prática, né, na leitura da Bíblia, nós vemos que chega nos evangelhos, né, passa dos evangelhos, né? Porque no final dos evangelhos é que vai mostrar a morte de Jesus e início da nova aliança, né? Então, eles acham que porque está nos evangelhos e está no Novo Testamento, são instruções do Novo Testamento. Isso também confunde muito eles. Tanto que já ouvi dizer que mas o Novo Testamento fala de dízimo. Não, realmente, mas debaixo da velha aliança. Então, esse é um ponto que causa confusão para muitos, né? Mas realmente, em estudo falando sobre batismo, entra essa questão. E aí, o que eu
procura explicar exatamente isso. Olha, os evangelhos estão debaixo da lei. Jesus relatada a vida do Senhor Jesus nos evangelhos porque ele está cumprindo a lei. Atos é a Gênesis da igreja. Então começa o livro de Gênesis ali no Novo Testamento e o ladrão estava debaixo da velha aliança. Então o Senhor Jesus poderia muito bem dizer que estava salvo e não teria problema, não haveria necessidade de batismo. Muito bom. Principalmente que os livros, os evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas, João, ela é narrada a história de Cristo na velha aliança. Ela foi escrita na nova aliança, porém a narração dela é na velha até a morte de Cristo. Depois da morte de Cristo, aí é a nova aliança. Mas eles têm essa dificuldade também para compreender, certo, sobre as divisões, não é, dos livros velho e novo. Mais alguém? Eu? Sim. Tem um grupo também que defende que Jesus disse assim: te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Há quem entenda dessa maneira, né? Porque Jesus ficou 3 dias. Na verdade, ficou 40 dias aqui, né? Mas ele disse assim: estarás comigo hoje. Hoje. E eles dizem: te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eles colocam a vírgula onde não tem. Uhum. Né? Mas é interessante esse diálogo, a falta de compreensão, que quando Cristo fala o hoje, mas o ato é após a morte de Cristo, certo? Não está sendo hoje, naquele momento que Cristo estava falando. Cristo precisou morrer, certo? Para que não só ele, como também Abraão, os outros que morreram fiéis em Deus, certo? Recebesse o perdão do pecado. Certo? Porque até alguém chegou para mim uma vez compartilhando e disse, então quer dizer que ninguém do Velho Testamento está salvo. Aí eu fui lá para Hebreus capítulo 10, que vai falar que em Hebreus 10, eles uma vez por ano realizavam o sacrifício para a remissão de pecados, né, os judeus, porém não tinha remissão de pecado. Mas eles faziam isso com fidelidade a Deus, aguardando o verdadeiro sacrifício. Aí, quando veio o verdadeiro sacrifício, aqueles que foram fiéis a Deus, mesmo sem remissão de pecado, o sangue de Cristo o perdoou do mesmo jeito. Tanto antes da velha aliança, como pós sua morte, os da nova aliança. Só que o da nova aliança é outra ordenança. Realmente. Do Velho Testamento, eles estão lá em Apocalipse, né? Se eu não estou enganado, é gritando assim, até quando, Senhor, né? Eu acho que é isso. Apocalipse. Estou tentando lembrar aqui. Quando eles estão falando assim, até quando, né? No caso, Deus vai levar para fazer a justiça, né? Sobre Roma. E tem lá as pessoas vestidas de branco. Eu creio que são essas pessoas do Velho Testamento, né? Porque Apocalipse ele é bem simbológico. Simbólico. Bem bastante, né? Aí precisamos ter um estudo para compreender o que aquela narrativa estava querendo transmitir. Se era algo que estava acontecendo imediato, certo? Ou se era simplesmente uma ilustração com símbolos para os leitores da época compreender o que estava se passando, né? Acontecendo. Mais alguém gostaria de compartilhar algo, se teve a experiência de o ladrão da cruz entrar em sua vida? Ok.
Então, vamos continuar como nossa terceira parte, né, sobre o batismo, ainda por que o batismo? Então, o batismo, em nome de Jesus, foi sim ordenado pelo Mestre e passou a ser praticado após sua ascensão, né, quando ele subiu aos céus. E combina com o início da nova aliança e da igreja cristã. Quando nós estamos lendo Mateus 28, Marcos 16 e Atos capítulo 1, é o mesmo acontecimento, só que está transmitidas com palavras diferentes. Mas em Mateus está dizendo, ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, né, capítulo 16, versículo 15 a 16, ide, pregar o evangelho em todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. Em Atos, capítulo 1, se eu não me engano, o versículo 7, deixa eu confirmar aqui para vocês, mas eu creio que é o 7. Jesus vai dizer, vocês serão minha testemunha. Versículo 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minha testemunha, iniciando em Jerusalém, em Judeia, Samaria e confins da terra. Ou seja, testemunhar é confirmar, pregar. E essa confirmação vai acontecer quando vier o Espírito Santo, que até o momento, tanto em Mateus como em Atos e em Marcos 16, ainda não tinha cumprido a promessa do Espírito Santo. Então, primeiro, a pessoa arrepende-se de seus pecados e depois decide ser um seguidor fiel e dedicado de Cristo. E assim, sendo um discípulo em função do seu arrependimento, da sua decisão, essa pessoa está apta para ser batizada, porque ela está tendo a fidelidade, a compreensão, já está arrependida, né, da sua vida, do seu pecado, e tem a obediência. A obediência porque aceita o ato do batismo como parte do plano de Deus para a salvação. Então, tudo isso engloba na parte do homem para ser salvo. Fé, arrepender-se, também tem o confessar, aí vem o próximo passo, que é o batismo. E depois, a fidelidade, certo? O fiel. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27, Paulo vai dizer, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, Paulo está dizendo que esse revestimento, né, esse revestir, é pós-batismo. Então, se não há batismo, não está revestido de Cristo. Em Apocalipse, tem as 7 bem-aventuranças, no livro de Apocalipse. Eu não me lembro em ordem qual é a bem-aventurança, mas tem uma que diz assim, não é? Bem-aventurado aquele que não anda nu. Certo? E quando o Cristo voltar, se encontra vestido. Ou seja, o fato nu é de não estar revestido de Cristo. E como é que uma pessoa se reveste de Cristo? Conforme Paulo, mediante a fé, através do batismo. Então, a Bíblia é clara. Ao ser a pessoa batizada, está se revestindo de Cristo. Quando Deus olha dos céus, ele vê 2 tipos de pessoas. Pessoas que ainda não foram revestidas de Cristo, da pureza, da santidade de Cristo, e por isso continua carregando seus pecados. E Deus vê pessoas revestidas de Cristo,
que são as pessoas puras, no sentido de terem sido perdoados pelo sacrifício de Cristo, para se tornar uma pessoa perdoada e assim, aos olhos de Deus, ser puro. É necessário se revestir-se de Cristo. E este revestimento, essa harmonia que está no Novo Testamento, o discurso se completa com o batismo. Como Paulo diz, mediante a fé, foste batizado, então o batismo é por causa da fé, obedeceu, e o resultado disso, revestido de Cristo. Ou seja, essa pessoa agora é salva. A parte do homem, então ele aceitou o plano de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 38, porque o batismo, aí Pedro vai falar que é para a remissão de pecado, mas também tem outro propósito, receber o dom do Espírito Santo. Em Atos 2,38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Outro fator muito importante relacionado ao batismo. Está dito aí em Atos 2,38. O dom do Espírito Santo. O batismo de João não se tinha o Espírito Santo. Era só para arrependimento, né? Para remissão de pecado. O em Cristo Jesus agora tem o Espírito Santo. E isso faz bastante diferença. É por isso que depois da morte de Cristo, 50 dias depois começou a pregação, certo? Com os apóstolos, Atos 2, porque precisava primeiro vir o Espírito Santo. Porque mediante que os discípulos criam na pregação, no plano de Cristo para a salvação, certo? Um ato que se recebia também, que se recebe, melhor dizendo, é o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo ainda derramado, não temos evidências de pregações e pessoas sendo batizadas em nome de Jesus, depois da morte de Cristo, nesse período dos 50 dias. Só depois que veio o Espírito Santo, aí começou a pregação, em Atos 2, certo? Aí o batismo com o Espírito Santo. Ok? Então, outra evidência importante. Vamos ler Atos capítulo 9, 19, versículo de 1 a 5. Outro exemplo de soteriologia. Atos 19. Versículo de 1 a 5. Vai dizer: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. Então, o recebimento do Espírito Santo está associado ao batismo. E aí as pessoas passam a pertencer à família da fé. Aqui em Atos 19, o apóstolo Paulo encontra alguns homens, né? Provavelmente esses homens haviam sido ensinados por Apolo, em Atos 18, né?
tem essa narrativa de Apolo, um discípulo de João Batista, que era alguém muito conhecido, certo? E ainda esperava Jesus. Apolo ainda estava à espera do Messias. A partir do momento que encontra com Áquila e Priscila, ele muda a mentalidade. Então, Apolo não sabia que Jesus havia ordenado o batismo para remissão de pecado. Por isso, esses discípulos, aí em Atos capítulo 19. E quando nós estamos vendo essa narrativa, a primeira pergunta de Paulo, para saber se eles haviam recebido o Espírito Santo, então a resposta foi negativa e a pergunta foi: crestes? Então é bem interessante isso, né? Recebeste o Espírito Santo quanto crestes. Então, quando nós vemos a palavra crer, como Paulo está exortando aqui, não devemos pensar como algo isolado, mas sim no que estamos entendendo, né, sobre soteriologia, que está aglobado, né, o arrependimento, o confessar e o batismo. Né? Isso é algo interessante. Então, quando Paulo faz essa pergunta sobre o Espírito Santo, está bem semelhante com Atos capítulo 2, 38, quando Pedro fala também sobre a remissão de pecado, batismo e o Espírito Santo. Então, aí no diálogo de Paulo com os 12, né, ele transmitindo o plano de Deus para a salvação e eles tendo que compreender a parte deles, aqueles 12 homens precisavam compreender a parte deles para ser salvo. A outra pergunta que Paulo fez foi o batismo, né? Em quem vocês foram batizados? Aí a resposta foi clara, né? João Batista. Então, Paulo descobriu um problema. Certo? Então, algo estava, mas por que eles não permaneceram com esse batismo? Porque João estava preparando o caminho para Cristo. E Cristo, agora em Cristo Jesus, é o batismo com o Espírito Santo. O de João é para arrependimento. Então, como é que alguém poderia receber o Espírito Santo sendo batizado no nome de João Batista? Não tem como. Certo? Me fez lembrar agora a Igreja Batista, os Anabatistas iniciou por causa de repudiaram, não é, os ensinamentos da Igreja Católica e o novo batismo. Só que eles vieram com o pensamento de João Batista, por isso que os batistas. Tem até um livro bem interessante do nosso irmão João Penise, né, que ele trata sobre uma explicação sobre a Igreja Batista, que ele fez uma pesquisa. Eu já li esse material, acho que eu até tenho em PDF, se eu não me engano, e é bem interessante a pesquisa que ele fez sobre a Igreja Batista. Entende? É bem interessante essa pesquisa do nosso irmão João Penise. Aí, nesse problema que Paulo encontrou, qual foi a solução que Paulo determinou? Ora, eles precisam entender o plano de Jesus para a salvação e eles precisam entender a parte deles para ser salvo. Entende? Então, aí essas pessoas foram batizadas em nome de Jesus, porque tiveram a fé, ouviram de Paulo e eles creram, se arrependeram, ou seja, mudaram, né? Mudou de mente. Não vale mais o batismo, ou melhor, não foram nem batizados na nova aliança, certo? Então, aí eles creram e receberam o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Então, isso é um exemplo ótimo também para uma compreensão de ensinamento sobre a parte de Deus e a parte do homem. E esses 12 entenderam a parte deles e obedeceram à pregação. Em Atos capítulo 2, 41,
por que ser batizado nos dá a compreensão, né? Esse discurso aqui de Deus dá a compreensão de o batismo também ele tem a reflexão, né? A compreensão para ser acrescentado. Então, que acréscimo é esse? No versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ao sermos batizados, somos acrescentados ao corpo, que é a igreja do Senhor. Então, os discípulos de Cristo não é um grupo de denominacional, não é? Mas são grupos nessa comunidade, são pessoas, somos a simplicidade do cristianismo. Então, aceitaram a palavra, ou seja, creram, aí, batismo, né? 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, aí o resultado no versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e quanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quando o homem obedece à resposta de Cristo para a salvação, que é fé, arrepender-se, o batismo, o próprio Cristo é que acrescenta à igreja. Isso é algo bem interessante que a Bíblia transmite para nós. O próprio Cristo que faz esse acréscimo. Ele encaixa no seu corpo. Certo? Estamos em um mundo totalmente deturpado com as Escrituras e precisamos estar bem, não é, para poder ensinar a esse mundo tão confuso quando se trata de salvação a parte do homem e principalmente que está tão claro nas Escrituras, mas os ensinamentos está forte aí no mundo. Professor, Sim. professor, Sim. você falou uma coisa sobre os batistas, né? Eu vim da Igreja Batista e com esse mundo deturpado, essa loucura toda desses falsos mestres, é tão ruim isso aí, porque eles ensinam de uma maneira diferente, né? É difícil. A palavra é tão simples e é tão fácil de... Porque na hora do batismo, eu lembro que eu me batizei para mim fazer parte do ministério de obras, de construção da igreja. Ninguém falou que meus pecados iam ser perdoados, que eu ia receber o dom do Espírito Santo de Deus, sabe? É tão triste isso, que quando você aprende, é que nem eu falei, eu não vou ficar na dúvida, né, meu? Eu não vou morrer na dúvida. Falando, eu vou batizar porque eu não batizei com o propósito correto. Então, assim, quantas pessoas são batizadas com um propósito incorreto que não é de acordo com a palavra de Deus? Isso é triste. E aí, às vezes, a pessoa, e trazendo para nós hoje, até aqueles que estão na Igreja de Cristo, conhecem a verdadeira palavra, sabem, mesmo assim vão embora. Quando volta para uma denominação. Não dá para entender, sinceramente. É complicado, né? É triste isso aí. Você me fez lembrar, interessante, Barbosa, que sabia que ainda tem pessoas que se reúnem conosco, membro da igreja que pertence ao nosso Senhor, mas não aceita ainda muito bem o batismo como algo para salvação. Tem uma vez que formamos um grupo para estudarmos e alguns irmãos participaram, né? E os irmãos em Cristo deram mais de dor de cabeça do que aqueles que estavam sendo evangelizados. Então, de vez de ajudar, era cada pergunta que eu disse, eu vou ficar careca com essas perguntas de vocês, porque, olha, vocês são cristãos, faz parte do corpo e tá com esse argumento, como assim? Não é inacreditável. Mas aí é por isso que eu sempre foco nas teologias sistemáticas é o seguinte, a necessidade é para aprendizado, para transmitir para a Irmandade e transmitir para esse mundo deturpado sobre as Escrituras. E
é interessante que, pelo menos ainda nessa batista, que antes você estava lá, presente, não é? Tinha batismo. Tem batista que não tem de jeito nenhum batismo. E o nome diz batista do batismo, mas eles não realizam o batismo. É uma confusão imensa, certo? No mundo religioso atual, até os batistas estão virando pentecostais. Já tem igrejas batistas, já tem igreja católica pentecostal. A igreja católica que está falando em línguas, um monte de coisa. Então, eles precisam ir na onda, não é? Maria vai com as outras, entende? Aí, quando fala, quando ensina, por que vocês é tão diferente? Certo? Esse é o diálogo, né? Por que vocês são tão diferentes? Então, o certo termina tornando-se o errado nos dias de hoje. Por pregar a verdade, porque é bem diferente, não é? Mas do mundo religioso atual se torna errado, mas isso não nos dá motivo para calarmos, né? Temos que sim. É sofrido, é cansativo ensinar nesse mundo religioso atual, mas como discípulos temos que carregar as marcas de Cristo em nossas vidas por causa da pregação. Eu creio que tem uma mensagem aqui, deixa eu olhar. Mateus está comentando aqui. No domingo retrasado, tivemos 3 batismos. 2 deles eram irmãos que já estavam conosco há mais de 10 anos, mas reconheceram que não foi o batismo bíblico. É bem interessante isso também, o que Mateus está falando. E eu louvo a Deus por esses 2 irmãos que confessaram, não é? Porque esse ato de fé, porque às vezes tem irmão com a mentalidade que diz, eu sei que eu estou um pouco de dúvida, mas eu não quero me constranger, não. 10 anos eu aqui com a Irmandade e agora eu preciso ser batizado outra vez, né? Ou seja, realizar o batismo bíblico, entende? Mas é muito bom, né? Que Deus abençoe esses 2 irmãos, certo? Que reconheceram a verdade, mesmo 10 anos, graças a Deus, né? 10 anos depois, nunca é tarde para a pregação, né? E foram batizados. E quem transmitiu essa mensagem para eles, né? Foi Mateus, né? Que Deus abençoe vocês nessa vida de transmitir. A Irmandade também precisa bastante, não é? Entender sobre a parte do homem para a salvação. Professor, Pastor Mariano também, o mês passado, batizou uma irmã também que há muito tempo está na congregação e é complicado porque muitos não têm o ensinamento, né, sobre o batismo. Às vezes a pessoa vem, você foi batizado? Eu fui por imersão? Fui. Então tá bom. Aí ninguém faz o trabalho, ninguém começa a estudar com essa irmã. Depois de longos anos, ele deu um estudo, porque ele dá estudo bíblico, e aí realmente a irmã caiu em si e falou assim, meu batismo não era correto. Então, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, não é? Porque às vezes tem até o olhar da Irmandade, né? Como assim batizar de novo? Teve um jovem aqui que foi para um encontro de jovens e foi batizado lá, certo? Aí, no decorrer da vida, ele participou do estudo bíblico e falou sobre a importância do batismo. Aí ele compreendeu que aquele ato que ele fez lá no encontro foi mais sentimental do que com o propósito correto. Até que ele não foi todo mergulhado nas águas também. Aí ele foi batizado outra vez. Aí, mas 2 vezes batizado, que tanto pecado você tem, não é, para ser batizado tantas vezes, né? Você tem um monte de pecado, não foi o suficiente, não. Mas, às vezes, né, dificulta para algum irmão reconhecer isso. Às vezes, os olhos maldosos de alguns, né? Como assim, de novo o batismo? Então, mas graças a Deus que chegaram a essa compreensão, né? Eu louvo bastante a Deus por isso. Pior seria ficar com vergonha, né, com medo e guardar isso.
Aí imaginou no dia final Cristo falar, olha, aparte-se de mim. Não é isso que é pior, muito pior, certo? Professor, Sim, uma dificuldade, algo que eu fiquei assim um pouco espantado, né? É ver, eu fui ouvir um espírita explicar a reencarnação. E ele veio e me usa João capítulo 3, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, para dizer que aquela parte não é batismo. Que quando Cristo diz, lá no versículo 3, que em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, ele diz que isso é nascimento. E quando também fala ali, né, que quem não nascer da água também e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, que é no versículo 5, ele usa isso não como batismo, ele usa isso como reencarnação, que a pessoa tem que morrer e nascer de novo. E isso, assim, entristece, né? Embora eu não tive como conversar com essa pessoa, porque eu estava vendo, era videoaula, eu estava só ouvindo pelo interesse de saber o motivo que ele ia explicar a reencarnação, e assim, e as pessoas aplaudindo, né, digamos assim, as pessoas falando, nossa, que maravilha, que pessoa inteligente. Como que a pessoa pode, isso entristece, pode virar, torcer, sei lá, fazer o quê com a palavra de Deus, dizendo coisas que impossíveis, né? Então é difícil, né? É difícil a gente, às vezes, ver ainda nos dias de hoje pessoas mudando a palavra de Deus. infelizmente, Então, né? fiquei muito triste com isso. Nós tínhamos aqui uma pessoa que congregava conosco, era nosso irmão, né? Saiu, e ele começou a assistir vídeos pelo YouTube, e um vídeo que ele assistiu falava de Mateus 26, certo? Sobre a ceia, e Jesus vai dizer, né? E partiu, eis que deixa eu ler aqui, né? Que Jesus vai dizer: partiu o pão, tendo dado graça, partiu o pão, comeu dos seus discípulos, isto é meu corpo, né, que em favor de vós. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graça, compartilhou o cálice, é o finalzinho do versículo que Jesus vai falar que não vai participar da ceia outra vez até que ele venha. Digo-vos, de hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia que eu de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Então, a explicação do vídeo era que não é mais para ter a ceia do Senhor. Porque Jesus fez lá com os apóstolos e ele disse que só vai fazer outra vez no reino dos céus. Então, ele disse que nós estávamos errados fazendo a ceia todos os domingos, então, por isso, não é necessário congregar. Olha como as pessoas estão deturpando as escrituras. Vai levar e deturpando. E é ele que não vai mais participar. Não os discípulos. Cristo disse que é ele. Entende? Nós, discípulos, Jesus diz, a ordem de Jesus para os discípulos é: faça isso em memória de mim. Sim. Mas aí, tentei conversar com essa pessoa, exortá-lo tudo, mas infelizmente ele continuou com a mentalidade desse vídeo. Infelizmente, né? E é difícil. Né? Fazer o quê, né? É difícil. É por isso que, ainda ontem eu estava pensando, quando estávamos falando, né? Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu me lembro de Marcos, capítulo 4, e porque, assim, na verdade, nós que já servimos a Cristo, nós fomos chamados escolhido, né? Então, isso é uma honra muito grande para nós, porque tem pessoas que eu fico imaginando, né, que Cristo falou lá em Marcos capítulo 4, que para que vendo, vejam e não enxergam, mais ou menos isso aí, que é lá em Marcos 4. Então, assim, que para que as pessoas não se convertam, né? Que ele estava falando no caso que era para os fariseus, aquelas pessoas, mas para que ele falava em parábola, que na verdade ele estava falando em parábola. Então, assim, nós, graças ao Pai e graças a Deus, nós fomos escolhidos e temos um entendimento que Deus nos deu.
Deus nos dá. Agora, tem muitas pessoas aí que eu não sei se... eu não creio que seja da vontade de Deus, mas às vezes eu penso assim, será que ele endurece o coração dessas pessoas para que essas pessoas também não enxergam e não sinta a verdade, não vê, e os olhos, né? Não veja a verdade, como ele fez com o faraó? Eu não sei. Eu sei que eu agradeço a Deus muito por mim e pelos irmãos que nós temos, que o Senhor escolheu, né? Então, isso é algo maravilhoso para nós, que nós devemos pensar assim. E a gente lutar para que as pessoas entendam. Agora, aí vai depender da vontade de Deus, né? Se ele quer que a pessoa se converta mesmo ou não, porque eu não sei se só deixar a pessoa em si, essas pessoas, no caso, que vê vídeo ou que vê essas pessoas falando errado, se elas um dia vão chegar a entender, se Deus não colocar a mão dele, assim como fez com a gente, né? Eu vim do catolicismo, e eu batia o pé que jamais eu mudava de opinião minha. E o Senhor fez com que eu mudasse. Glória a Deus por isso. Amém. Então, eu acho bem legal, assim, quando se tem algo, dúvidas, porque eu sempre motivo assim, olha, precisamos sempre fazer perguntas, mas a resposta devemos tirar das Escrituras. Então, isso é ser seminarista. Seminarista é semear. Então, nós estamos repletos de perguntas nos nossos dias atuais, certo? Porém, temos sempre uma pequena influência do mundo religioso, não podemos negar isso, certo? Mas aí temos como semeadores, né, seminaristas, pesquisar nas Escrituras para entender o discurso de Deus. Certo? Porque o discurso da religiosidade atual do pensamento do que eles pensam que deve ser. Sabe? O do cristão tem que ser a resposta conforme o discurso de Deus. Então, essa pergunta é bem interessante, né? Sobre, olha, o coração duro e tal. A gente estava estudando, não é? Foi até sobre o arrependimento, conforme Pedro fala em 1 Pedro, a vontade de Deus é que todos se arrependam. Entende? Então, todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, realmente, conforme também Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, não é que a vontade de Deus é que todos cheguem no conhecimento da vontade. Só que a parte de Deus, para isso acontecer, já está feita. Ele trabalhou com profetas, apóstolos, Jesus Cristo, aí temos as Escrituras. Agora o homem precisa entender a sua parte. Entende? A vontade de Deus é que todos, né? Mas, infelizmente, um homem, certo? Ele é como Isaías fala, né? Por causa dos vossos pecados, seus ouvidos se tapam, os olhos se enxergam, mas a mão de Deus não está estendida. É o homem que não quer estender a mão para Deus. Deus está com a mão assim, né, estendida. Agora o homem está com o braço cruzado. Graças a Deus que nós estendemos os braços. Amém. Nós estamos vendo aqui testemunho, não é, de pessoas que era como Saulo, né? Achava que estava fazendo algo correto, aí a verdade chegou e, graças a Deus, né, abraçou a verdade. Mas nem todos têm a humildade, o coração aberto, a mente aberta para aceitar o discurso de Deus. Então, é melhor ter o discurso do homem porque é mais fácil e simples. O de Deus é mais difícil, né? Porque aí é negar-se a si mesmo. Mas são boas perguntas e precisamos encontrar respostas biblicamente. No terceiro discurso da soteriologia, né, da parte do homem para ser salvo, quando é o batismo. Quando é que uma pessoa era batizada no Novo Testamento? Quanto tempo depois de crer, né, como Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Então, Jesus diz, quem crê, aí tem a condição, batismo. Então, nesse meio termo, crer e batismo, quanto tempo? Aí, olhamos para o mundo religioso atual, o discurso é
que necessita de um tempo para ser batizado. Um discipulado, 3, 6 meses, 1 ano de estudo para ver se a pessoa que está estudando, aquela pessoa está apta. Mas já tem a crença, já tem a fé. Já tem a fé. Porém, necessita desse tempo para realizar o batismo. Isso é o discurso da religiosidade atual. Vamos analisar agora o discurso de Deus, né? O discurso teológico sobre o termo crer e batismo, quanto tempo leva. Aí em Atos 2:41, Atos capítulo 2:41, a gente já leu esse versículo, mas sempre bom estar lendo outra vez, que diz: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, o discurso de Deus está dizendo aqui que aquelas pessoas, quase 3.000 pessoas, creram naquele momento da pregação de Pedro e foram acrescentados naquele dia. Então, a Bíblia diz que eles foram batizados quando concluiu a pregação de Pedro, naquele dia. Então, não foi no dia seguinte, certo? Ou um tempo depois. Naquele mesmo dia, o acréscimo, certo? Quase 3.000 pessoas. Atos capítulo 8, versículo 12. Filipe pregando em Samaria. Vai dizer no versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Creram, certo, na pregação de Filipe, e o próximo passo dessas pessoas aqui em Samaria foi o quê? Entendeu, certo? Eles obedeceram, e o resultado do processo aqui foi o quê? Batismo. Não teve interrupção, né? Não foi interrompido. Filipe não falou, deixa vir os apóstolos, certo? Para realizar esse batismo. Deram crédito e, a partir do momento que creram, iam sendo batizados. No versículo 36 de Atos 8, é o eunuco, que vai dizer, seguindo ele caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse-lhe o eunuco, eis água aqui, quem impede que seja eu batizado? Certo? Então, o anjo do Senhor conduziu Filipe ao encontro do oficial etíope, né, o eunuco, que se encontrava de viagem em estrada. Ele estava lendo a Bíblia e Filipe perguntou, entende os que estava lendo? E o oficial disse, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E ele estava nessa viagem, né, e Filipe responde à pergunta dele. Eu sei quem é essa pessoa aí que você está lendo. Você precisa aprender sobre isso. Então, é como se Filipe estivesse falando para ele. Então, aí o texto vai dizer quanto tempo depois que Filipe falou de Jesus para ele, imediatamente, o que impede que eu seja batizado. Então, aí pararam um carro e ambos entraram na água. Também temos a história de Lídia, né? Lá em Filipos, a igreja iniciando em Filipos, lá em Atos capítulo 16, 14 e 15. Não é? Então, ela estava num local de oração, Paulo chega lá com Silas, nesse local de oração, fala algo, aí depois vem a Lídia dizendo, né? O que eu devo fazer, não é, para ser salvo. Então, tanto Lídia como da sua casa creram, e naquele momento, certo, que escutava Paulo, aceitou, abriu o coração, como diz no versículo 14,
e foram batizados, ela e da sua casa. Naquele momento mesmo, no versículo 33, é o eunuco. E o interessante é que vai falar por volta de meia-noite, Paulo estava preso, cantando e louvando a Deus. Aí aconteceu todo aquele processo, o tremor, o carcereiro ficou preocupado, ia se matar, porque a lei romana era o seguinte: se um presidiário foge, então quem vai morrer no lugar dele é quem estava lá vigiando. E aí, na hora que ele ia se suicidar, aí Paulo diz: estamos aqui. Aí vem o diálogo, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tu, naquela mesma hora da noite. Então, se aquele acontecimento do tremor foi meia-noite, né, que Paulo estava cantando e orando com Silas, vamos colocar mais aí umas 3 horas depois, realizou o batismo. Madrugado, entre 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, algo mais ou menos assim. Então, vamos esperar, não é? Tá um pouco mais tarde, com o sol, a água agora está fria, né? Não foi isso que aconteceu. Em Atos 22, versículo 16, vai falar o seguinte: é Paulo contando, né, a história dele de Atos capítulo 9. O que Ananias falou para ele: e agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, é mais outro exemplo aqui, e está bem claro aqui a explicação de Paulo, né? Apesar de lá em Atos 9 não estar transmitindo essas palavras porque te demoras, mas Paulo está dizendo, Ananias falou: por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo. Então, no discurso teológico, estamos vendo que as pessoas que crêem e vai obedecer, que é o batismo, é imediato. Entende? Mas por que essa urgência? Então, porque faz parte do plano de Deus. Então, aquele que crê e obedece não vai esperar um ano. Entende? Não, se Cristo voltar hoje. Eu já tive um diálogo com uma pessoa que ele falou que teve fé e foi batizado depois de um ano, porque precisou passar esse estudo. Eu falei para ele que ele não teve fé. Ele teve uma crença da opinião dele ou do que ele estava realmente, que ele estava sendo ensinado. Mas a fé em Cristo ele não teve. E dê graças a Deus que você não morreu nesse período de um ano. Eu falei até assim. Porque se você tivesse morrido, sua salvação estava em perigo. Por que esperar um ano se a gente vê? Aí ele não gostou com minhas palavras, né? Ele não gostou, disse: me perdoe, mas é a verdade. Você colocou a sua salvação em risco por causa de uma crença, de um dogma humano. Eu não entendo porque o mundo religioso traz essa distância, não é, de querer a exatidão da fé para o batismo de um ano, de um ano estudando, não. Só se a pessoa não tem fé, não crê, mas a partir do momento que teve a fé, o discurso de Deus, que é o que é imediato. Então, isso é algo importante. Quarto discurso. Quem pode ser batizado? Então, no estudo da soteriologia, a parte do homem para ser salvo exige uma pergunta importante. Quem pode ser batizado? A base para ser salvo está na fé, que gera obediência, arrependimento, confessar e o próximo passo, batismo. A compreensão teológica quem pode ser batizado está bem clara no discurso de Deus. Em Atos 2:41, os que aceitaram a palavra. Aí os que aceitaram, qual foi o resultado? Foram batizados. Em Atos 8:12,
os que deram crédito a Filipe, que o evangelizava. O que aconteceu com eles? Ia sendo batizado. Atos 8:37. Se crer de todo o coração. Atos 18. Ouviam, a igreja lá em Corinto, ouviam e criam e eram batizados. Então, quem está apto para realizar o batismo? Os que aceitam, os que dão crédito, os que crê, os que crê, né? Os que ouve e crê também, aí sim faz parte. Só que tem um mundo religioso traz um questionamento interessante. E as crianças precisam ou devem ser batizadas? Então, nós temos, né, o catolicismo realiza batismo de criança. Então, em primeiro lugar, não há nenhum exemplo na Bíblia de uma criança sendo batizada. Não temos, pelo contrário. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus vai dizer, Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não embaraceis de vir a mim, porque os tais é o reino dos céus. Então, Jesus está dizendo que as crianças é o reino dos céus. E quem é que faz parte do reino dos céus? Quem é salvo. Então, não pode fazer parte do reino de Cristo uma pessoa que tem pecado. Então, o exemplo que nós temos é o contrário, né? Que as crianças já fazem parte do reino dos céus. Também, o argumento do mundo religioso atual é que as crianças levam os pecados dos pais. Só que Ezequiel diz o contrário. Ezequiel 18, 19 a 20 diz que nem o filho leva o pecado do pai e nem o pai o do filho. O justo para a justiça e a perversidade para o perverso. Individualidade. Então, isso é um argumento bem interessante no discurso de Deus, né? Não há possibilidade. Pode levar consequência, é diferente. Entende? Por exemplo, né, uma mulher que tem sua vida financeira se prostituindo. Aí, de repente, nesse mundo que ela vive, aí pega o HIV, não é? A AIDS. Aí fica grávida. Aí a criança também tem o vírus. Ela contaminou a criança. Então, mas foi a criança que pecou? Não. A criança levou a consequência da mãe, o vírus. Então, essa é uma parte também que o mundo precisa compreender. Consequência é uma coisa. Ter o pecado é outro. Então, isso é algo importante. Então, quantos batismos? Aí, Efésios 4:5 vai dizer, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O discurso de Deus através da soteriologia é fé com obediência, arrependimento, confessar, batismo. Isso é o plano de Jesus para a salvação. E a humanidade precisa entender esse discurso. Então, não existe vários batismos. Só existe um batismo. Agora, se a pessoa, né, como o Mateus deu aí o exemplo, achava que tinha realizado o batismo e chegou à compreensão bíblica, certo? Então, não teve o batismo bíblico. Há um só batismo bíblico, que tem a fé, aí que a fé vai gerar o arrependimento, através da fé vai confessar Jesus Cristo e através da fé obedece batismo. Então, o batismo que Barbosa teve para ser construtor da igreja, sim? Foi construtor para construir. Ministério de Construção da Igreja. Ministério de Construção. Então, isso não é apesar que ele entrou nas águas, certo? Entrou,
mas não foi o batismo. Foi água ou foi aspersão, Barbosa? Foi água. Imersão. Imersão. Então, apesar de ser imergido, ele foi batizado. Não, ele entrou nas águas, certo? Mas ele não teve a compreensão bíblica. Aí, graças a Deus, alguém levou a verdade, aí teve a fé, o arrependimento, né? Ou seja, rejeitou tudo aquilo que fez, confessou, ou seja, aceitou e realizou realmente através da fé o batismo bíblico. Então, bíblico, só existe um batismo. Um exemplo bem claro, Atos 19, que nós já lemos aqui. Aqueles 12 homens batizados no batismo de João Batista, Paulo prega o batismo em Jesus, creram na pregação e foram batizados. Certo? Então, vamos... Eu trouxe 3 perguntas, não, 2 afirmações e uma pergunta, melhor dizendo, para um diálogo agora todos juntos, certo? Então, quem deseja comentar algo. Então, são diálogos que eu trouxe do mundo religioso atual que precisamos compartilhar experiência caso tenhamos essa oportunidade de ensinar alguém e essas pessoas já vierem com essa mentalidade. Então, aquele grupo de pessoas, ali, certo? O pensamento deles é o seguinte: não é necessário batismo para ser salvo. Temos o exemplo, o ladrão da cruz. Então, como nós podemos transmitir o discurso teológico de Deus para esse grupo de pessoas que tem a mentalidade que o batismo não é necessário por causa do ladrão da cruz? Alguém deseja, por favor, ajudar essas pessoas que estão aqui, essas 3 pessoas que estão aqui com esses pensamento confuso do mundo religioso atual? Posso começar? Sim. Não é necessário o batismo para ser salvo. Temos o exemplo na cruz. Aqui eu diria, realmente você não precisa ser batizado nas águas para ser salvo, né? Se Jesus estiver do seu lado e ele te disser você estará comigo hoje, aí você não precisa passar pelo batismo, né? Mas Jesus tem que estar do seu lado. Como esteve com o ladrão lá, né? Eu vou levar essa agora, viu? Eu vou levar esse ensinamento. Quando alguém me perguntar, eu disse, olha, vá para a cruz, seja crucificado e espere Jesus falar com você lá, pessoalmente, tá bom? Gostei, muito bom. Falei que o japonês era um bago ensaboado, professor? Falei. Muito bom. Essa eu não vou esquecer. Pode ter certeza que eu vou falar isso quando alguém me perguntar sobre o ladrão. Mas alguém deseja comentar algo sobre esse grupo aí que tem essa mentalidade? Professor, eu costumo... aí tem que dar um estudo para a pessoa quando que começou a valer a nova aliança, né? Vamos dizer assim, né? Com a morte de Cristo na cruz. Você tem que explicar para ela, né, que o ladrão, né, morreu na velha aliança, né? E que agora a nova aliança necessita, né, de ter todos esses passos que a gente está estudando agora. Muito bom. Certo? Um convite para essas 3 pessoas para estudar para a compreensão da velha e nova aliança. Muito bom. Mais alguém? Então vamos para o grupo 2. Já temos o batismo com o Espírito Santo? É a pergunta deles. Estão confusos. Já temos o batismo com o Espírito Santo. Mesmo assim, precisamos ser batizados nas águas? Olha a pergunta aí. Como ajudar essas 3 pessoas com essa pergunta? Eu perguntaria, como foi o seu batismo com o Espírito Santo? Devolve a pergunta para ele pensar, né?
para eles pensarem, porque aproveitando esse negócio do Espírito Santo, eu vim da igreja do Nazareno e quando eu fui batizada, eles me disseram que tinha que buscar o batismo do Espírito Santo. Então, eu não conseguia entender isso, né? Foi uma das razões que eu continuei buscando a Deus, procurando respostas. E o pastor lá indicou um livro para eu ler sobre o Espírito Santo, que chama Bom Dia, Espírito Santo. O autor é Benny Hinn. E aí eu li o livro e eu achei uma sessão espírita o livro, né? Porque era cheio de emoções, sensações e esse negócio de enrolar a língua para falar e ninguém entendeu o que você está falando. E aí, quando eu conheci a sã doutrina, eu falei, puxa vida, é tão simples, né? E o pessoal deturpa tudo. Uhum. Eu faria a pessoa me responder como é que foi o batismo com o Espírito Santo, porque a Bíblia não... Eu ia mostrar depois que a Bíblia não apoia isso, né? Buscar o batismo antes ou depois com o Espírito Santo. É na hora do batismo mesmo, nas águas que acontece isso, como fala em Atos 2:36 lá, 36 a 38. 38. Muito bom. Mais alguém? Professor, eu já tive essa pergunta, exatamente essa pergunta num curso. E na ocasião, aliás, do estudo sobre o batismo, e duas jovens falaram que haviam sido batizadas com o Espírito Santo. E realmente, você precisava ser batizado nas águas, né? Mas aí nós já havíamos estudado, feito todo o estudo, né? Eu passei, eu repeti algumas passagens-chave, né? E, inclusive, antecipei dizendo, olha, nós vamos ver na Bíblia, nas próximas aulas, que esse batismo com o Espírito Santo há um entendimento errado que não é bíblico. Só que elas não quiseram aprender, nunca mais apareceram. Infelizmente, né? Uhum. Mais alguém? Ô, professor, também tem que ser explicado, né, dado um estudo para essas pessoas, né, falando que o batismo com o Espírito Santo foi dado apenas 2 vezes, né, em Atos 2, né, com os apóstolos, né, os 12 apóstolos, e depois só em Atos 10, com Cornélio, né, que Uhum. até Pedro fala, né, nossa, como posso negar água para eles, né, se eles teve o batismo, né, com o Espírito Santo igual nós no começo, né, só teve essas 2 ocasiões, né, aí você tem que explicar para as pessoas que só teve essas 2 ocasiões, que é acrescentando, né, o início da igreja com os judeus, né, e depois em Atos 10 o início da igreja com os gentios, né, com Cornélio, né. Uhum. Aí depois você já entra também no caso aí da imposição de mãos dos apóstolos, né, que só eles podiam passar o poder do Espírito Santo, né, então teria que dar um estudo mais aprofundado nesse sentido, né. Uhum. Justamente. Professor, E se eles estiver falar que estava lá, Ronaldo? Aí tem 2000 anos, né, a gente tem que respeitar, né, quem tem 2000 anos. professor, aqui eu acho que eu nem entraria nessa questão do batismo com o Espírito Santo, se eles são ou não, verdadeiramente, mas eu acho que eu usaria o caso da casa de Cornélio, que eles receberam dons espirituais, e depois disso Pedro falou, né, como impedir que sejam, ou negar que sejam batizados nas águas, né? Então, mostrando aí a necessidade, e aquele caso de Paulo também, né, com os 12 discípulos, que perguntou se eles receberam o Espírito Santo, né? Aí eu acho que mostraria a necessidade de ser batizado nas águas, não importando se tinha dons espirituais ou não. Sim, compreendendo. Eu também, né, levaria como
defesa bíblica, não é tanto Efésios capítulo 4, 5, ao só batismo, como também a compreensão, como vocês estão dizendo, né, que também Cláudia falou, que quando somos batizados, recebemos o Espírito Santo pós-batismo. Então, não há possibilidade de ser antes. Teve o caso de Cornélio, porque foi uma exceção. Pedro precisou ser trabalhado para ele entender que Deus queria também salvar os gentios, certo? No Atos 2, o batismo lá, o Espírito Santo foi derramado e aí está disponível, então aconteceu lá em Pentecostes, a partir daquele momento está disponível para todos que creem. Então, a partir da crença, né, o crer, que é batizado, recebe o Espírito Santo, o dom, a habitação. Então, precisa entender dom, habitação, aí depois da habitação vem o servir, que é o próprio Espírito que realiza na pessoa, que é os dons. Aí essa é a compreensão. O mundo religioso atual, eles invertem. O servir, os dons, sem ter habitação. Então, como algo que é santo vai habitar em algo impuro? O resultado disso foi Adão. Adão e Eva, quando eles pecaram, qual foi a atitude de Deus? Expulsar eles do jardim. Por quê? Porque Deus é puro. Deus não pode conviver com algo que é impuro, que é imundo, por causa do pecado. Por isso eles foram expulsos da presença de Deus. Então, como é que o Espírito Santo vai habitar em um corpo imundo, puro, por causa do pecado? Aí vem o lavar, o remir, para depois a habitação. Eu creio que o termo Sou Espírito Santo vai ser a aula Teologia Sistemática 5. Uma aula muito boa, certo? Que eu creio que logo, logo estará aí na grade do núcleo, aí em Campinas, Teologia Sistemática 5, sobre o Espírito Santo, que dá melhor essa compreensão sobre a habitação e o servir. Mas realmente, né, são pontos importantes e desperta o conhecer na outra pessoa para querer saber mais. O grupo 3 também é bastante comentado no mundo religioso atual. Somos convertidos, porém ainda não somos batizados. Como chegar a uma compreensão bíblica nesse diálogo aí? Já é convertido, porém não foi batizados ainda. Posso começar de novo, professor? Fique à vontade. Nós temos o nosso colega Christian, que ele é advogado, ele pode falar melhor isso, né? Mas aí é um cara que fez o curso de Direito, ele já é formado, mas não passou na OAB. Então, ele, embora seja formado, ele não pode exercer a profissão, né? Então, o cara é convertido, né? Ele está convencido que precisa de Jesus, mas não se batizou. Faltou o batismo, né? E como ele não tem OAB, Walter, ele não pode chegar até o juiz. Não Isso pode falar mesmo, com o juiz. Obrigado pela complementação. Mais alguém? Então, precisamos, o mundo religioso atual precisa entender o que é converter e o que é convencer. Eles estão convencidos. Eles não estão convertidos. A palavra convertido tem a ver com mudança. E quando se trata de mudança, está relacionado com arrependimento. Então, aí precisa entender sobre realmente o que é arrependimento para chegar à compreensão. Eu gosto de dar um exemplo bem interessante. Nós temos hoje o MP3 e o MP4. Eu posso pegar meu MP4 e converter em MP3. Então, eu preciso mudar. Então, mas para me mudar, eu preciso ter um programa. Então, no meu programa tem o iTube. Então, eu pego o vídeo, que é MP4,
vou lá, vou no programa, coloco lá, converter para MP3. Só vai ser convertido quando passar pelo processo do programa. Aí eu sempre trago, nós somos MP4. O batismo é o programa. Eu preciso passar no batismo para converter para MP3. Aí as pessoas começam a ter uma compreensão melhor, mas infelizmente o mundo religioso atual não entende o que é ser convertido. Eles estão convencidos, eles estão cientes de que isso está... eles estão sempre convencidos, né? Olha, está certo isso? Não, vocês não estão convertidos. Conversão é quando vem através da fé, o arrepender-se, o conversar, nova vida, batismo. O que Paulo fala lá em Romanos 6, novidade de vida. Aí sim está convertido, porque mudou, né? Saiu das trevas para a luz, mudou totalmente. Aí o mundo religioso precisa ter essa orientação. Vamos chegar agora, com a permissão de Deus, na última parte do plano de Deus para parte do homem para a salvação, que é fidelidade. O discípulo fiel. Ok? Então, o discipulado para obedecer a tudo o que ele ordenou. Em nosso estudo de Teologia Sistemática 3, o discurso de Deus para o homem através da soteriologia expressa fé, arrependimento, batismo, e o próximo passo agora é a fidelidade. O salvo é um discípulo de Cristo. Em Mateus capítulo 28, 29 a 20, vai dizer: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a ordem de Jesus é: vão e façam discípulos. Jesus tem uma expectativa, um desejo, algo que ele espera daqueles que aceitem a proposta da salvação. Ele espera que estes obedeçam a tudo que ele ordenar. É claro que, para isso se tornar possível, precisa-se os seguidores dedicar, ou seja, ter fidelidade a Cristo. Eu creio que esse é um dos versículos que o mundo religioso atual usa para fazer o discipulado antes do batismo. Porque o versículo, e portanto, fazer discípulos em todas as nações e depois batismo. Só que a ordem é fazer discípulo. O que isso significa? Fazer discípulo, como é que se faz discípulo? Pregação. A ordem de Jesus é: ide e prega o evangelho. Quando a pessoa está ouvindo, está formando-se para ser um discípulo, está iniciando, porém ainda não é um discípulo. Quando é o discípulo, a partir do momento que entende, né, aí a fé, o arrependimento, batismo, aí ele vai começar a ser ensinado a guardar todas as coisas. Então, ensinando, aprendendo, aí nós já temos o termo sobre discípulo. O termo mais usado no Novo Testamento para descrever os salvos é o termo discípulos. Em Atos 2, capítulo 6, vai dizer: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Então, a comunidade, a igreja, estava tendo problema com a igreja, que eram as viúvas estavam sendo esquecidas, né? As viúvas que falam grego. Aí os apóstolos
certo? Fez o argumento. Reuniu a igreja, ou seja, a comunidade, entende? Para resolver essa situação. Então, o que é a igreja? Um grupo de discípulos. E no versículo 7 do capítulo 6 de Atos, vai dizer que crescia rapidamente o número de discípulos. Então, é muito comum o termo discípulo. Em Atos, capítulo 11, versículo 26, tendo encontrado, Barnabé encontrou Saulo, lá em Tarso, levou para Antioquia. E por todo um ano, reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Logo antes de ser chamados cristãos, os que aceitaram o plano de salvação de Cristo, mediante a fé, os salvos, os seguidores de Jesus, eram chamados de discípulos. E é interessante que aqui no capítulo 11 diz que esses discípulos são chamados de cristãos, porque na época dos apóstolos, o nome discípulo era bastante comum. Nós temos aí escrito, olha, discípulo de Gamaliel, discípulo de João Batista, discípulo de Herodes, que fala os pretorianos. Então, discípulos é aqueles seguidores. Só que aí em Antioquia algo é diferente. Os discípulos, pela primeira vez chamado cristão. E o que me deixa mais maravilhado, porque é em Antioquia. Porque antes a igreja era só por judeus. Foi em Antioquia que começou a igreja gentios e judeus. Então, Cristo quebrou aquela barreira de paganismo, de rivalidade. A igreja agora é chamada, esses discípulos é chamado de cristão, porque cristão são pessoas que aceitam o plano de Deus. A palavra cristão aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 11, versículo 26, é esse versículo que estamos lendo aqui. Atos capítulo 26, versículo 28, é o rei Agripa, que fala para Paulo, por pouco você não me influenciou para ser um cristão. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, que fala, nós devemos sofrer como cristão, por amor a Cristo Jesus. Então, 3 vezes cristão. Porém, a palavra discípulo aparece 258 vezes no Novo Testamento. Então, isso chama bem a atenção, mas discípulos são seguidores de Jesus Cristo. O que significa a palavra discípulo? Nós já sabemos muito bem, é aprendiz, aluno, seguidor. Então, é aprendiz que procura produzir tudo que o mestre faz e que procura fielmente seguir as instruções do seu mestre. Em Mateus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Vai dizer, portanto, não temais... Não, desculpa, 24... eu estava lendo 26, desculpa, 24 agora. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu dono da casa, quanto mais a seus domésticos. Então, o discípulo é ser como o mestre. Então, o discípulo não está acima do seu mestre. Porém, que algo interessante que está dizendo aqui, as palavras de Jesus, se chamam o Senhor de Beelzebu, quanto mais vós que são servos.
Então, é como se Jesus estivesse dizendo, se prepare. Se prepare, né? Porque se estão chamando o mestre de Beelzebul, quanto mais o servo. Certo? Em 1 João, capítulo 1, versículo 2, de 4 a 6. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, João está dizendo uma declaração bem clara. Como é que o discípulo deve ser? Deve andar como Jesus andou. E ele diz bem interessante, né? Aquele que diz que conhece, mas não pratica, é mentiroso. Olha o que João está dizendo. Aí no versículo 5 ele vai dizer que quem pratica, guardar tem o sentido de praticar, está sendo aperfeiçoado pelo amor de Deus. E devemos andar assim como ele andou. Então, ser discípulo é ser como mestre e andar como ele andou. Em João, capítulo 8, o Evangelho de João, versículo 31. Vai dizer: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meu discípulo. Então, Jesus que está falando para esse grupo que estava crendo nele, que o meio para ser verdadeiramente o discípulo é se permanece na palavra. Então, ser como o mestre, andar como ele andou e permanecer na sua palavra. Certo? Qual é o alvo prioritário na vida do cristão? Então, qual é o nosso alvo? Qual é o alvo do discípulo? O que o mundo deve ver em crer em Cristo, é a expressão das qualidades interiores e espirituais. Então, qual é a prioridade do cristão? É ser como Cristo. Humildade, compassivo, mansidão, né, justo, ser misericordioso, né, viver em pureza, ou seja, né, puro, pacífico, não é? E fidelidade. Esse é o alvo do discípulo. Então, é isso que Cristo espera daqueles que crê, não é? E obedece o seu plano de salvação. Ser diferente, não é? Cristo faz a diferença. Então, o discípulo tem que ser também diferente. Então, Jesus não está esperando que essa diferença aconteça em uma semana, em um ano. Então, o que Jesus determina é que a pessoa busque a ser essa diferença. Então, isso é o entendimento de ser um discípulo. É sempre estar buscando, sempre estar adquirindo. O processo de salvação, conforme o plano de Jesus em termos de discipulado, certo? Não termina com a saída das águas do batismo. Quando recebe o presente, né, a dádiva da salvação, o dom gratuito, o perdão dos pecados. O processo da salvação talvez comece aí nesse momento. É um processo contínuo.
e precisa durar a vida, né? Ou seja, obedecer a Cristo até que ele venha. Isso é ser um discípulo fiel. Então, algumas discussões são necessárias, mas precisa de desenvolver algumas atitudes necessárias. E essas atitudes é o que está sendo declarado aqui: humildade, compassivo, mansidão, justo, misericordioso, pureza, pacífico e fidelidade. Ok? Vamos parar nossa aula, né, nesse ponto aqui. E com a permissão de Deus, vamos dar continuidade amanhã sobre a quarta parte no plano de Deus para a salvação, que é a fidelidade. É ser fiel, é ser um discípulo. Então, isso também é um processo importante na parte do homem. Porque se ele sai das águas e volta, ou continua a vida que era, então nada aconteceu para ele. Então, agora precisa a compreensão de ser um discípulo, imitar a Jesus Cristo. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Ou perguntar algo. Então, vamos orar, agradecendo a nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos deu nessa noite. E se Jesus não voltar, amanhã estaremos mais uma vez aqui, né, complementando, né, o diálogo de Jesus, o discurso de Jesus na vida do homem sobre agora a fidelidade, né? Um discípulo fiel para obedecer em tudo. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, poderoso Senhor, te agradecemos, Santo Deus, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Pai, junto por essa oportunidade na noite de hoje para aprender mais da tua palavra. E essa parte, ó Pai, que iniciamos sobre ser um discípulo fiel, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesse aprendizado e te agradecemos por causa da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que descansamos na tua santa paz e que o Senhor esteja sempre presente, ó Pai, abençoando a tua igreja em Campinas. Obrigado por todos que pôde estar presente nessa noite. Em Cristo Jesus que oramos. Amém.